Olá, boa noite comunidade Health 5D. Sejam bem-vindos para mais um bate-papo integrativo da Health 5D. Hoje, infelizmente, não vamos ter a Larissa Cohen, mas estamos super empolgados para receber a doutora Alessandra Cohen, que é dentista biológica, e a doutora Natália Borges, que vamos falar sobre o terreno biológico. Então vai ser um assunto super interessante. E peço para quem ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, que vá no nosso perfil e vá no link. E faça, por favor, aperte lá no inscreva-se para que a gente possa ter o número de gente suficiente para a gente oficializar o nome da Health 5D, para que as pessoas possam acessar a nossa conta com mais facilidade e possam ter acesso aos nossos vídeos. Todas as nossas lives ficam gravadas lá no YouTube e também no nosso Instagram. Então, se vocês ainda não se inscreveram lá no canal do YouTube, por favor, façam esse favor, vão no nosso profile, nosso perfil e clica no link, tá bom? Eu vou receber agora a doutora Alessandra Cohen, a doutora Natália Borges, só um minutinho. Boa noite. Boa noite, doutora Alessandra, tudo Bom, vamos lá, Olá, doutora Natália, tudo bom? Tudo jóia. Ai, que bom ter Prazer você estar aqui com vocês, prazer te conhecer, a Alessandra já conheço. Ai, prazer é meu. Conhecemos, Estou super né? empolgada com esse tema, quero ouvir muito. Então vamos lá, estou muito feliz de estar aqui com você. Obrigada, tá, Alessandra, pelo convite. Nada, obrigada a você por ter aceito, por estar aqui com a gente participando hoje. A doutora Natália é médica integrativa, ela tem uma abordagem bem interessante na limpeza do terreno biológico, né? Ela usa muitos métodos diferentes, né, do convencional, a ozonoterapia, terapia, o RIF, ação. Acho que vai ser um papo muito interessante para abrir bem a caixa, né, dessa visão integrativa dos tratamentos. Queria começar te perguntando, Natália, para quem não conhece, não sabe o que é o terreno biológico, né? Então, como a Alessandra falou, meu nome é Natália, eu trabalho com a medicina integrativa, né? Então, assim, por que medicina integrativa? Medicina que integra. Então, aqui a gente não vê um órgão, a gente não vê uma dor, a gente vê o ser humano como um todo. E aí a gente vai avaliar o quê? O terreno biológico é uma coisa muito importante dentro dessa área da medicina, porque quando você tem bactérias, fungos, protozoários, num ambiente saudável, a gente chama isso de microbioma. E para ele existir, ele depende de um terreno biológico que se encontra em todo o nosso organismo. Porque nós somos feitos de bichinhos, muito mais bichinhos do que células, tá? Se a gente tem uma imunidade bacana, a gente está numa homeostase, num equilíbrio, esses bichinhos vivem muito bem conosco. E isso não deixa com que a gente fique doente. Então, o nome disso é terreno biológico. No final do século XIX, Pasteur, ele, junto com Claude Bernard, eles estavam estudando sobre adoecimento. E Pasteur, ele foi o pioneiro no estudo dos micro-organismos. E ele acreditava que o micro-organismo ele ia te contaminar e você ia desenvolver uma determinada doença. Já Claude Bernard, ele não acreditava nisso. Ele achava que precisava o quê? De um meio interno, ou seja, de um terreno biológico, para que esse micro-organismo se desenvolvesse ou não. Ou seja, se ia desenvolver a doença ou não. Isso ia depender do terreno. E o interessante é que em 1895, quando no leito de morte de Pasteur, ele disse o seguinte: Bernard está correto. Eu estava errado. O micro-organismo não é nada. O terreno, ou seja, o meio interno, é tudo. Então, o micro-organismo, ele só se multiplica naquele terreno favorável, né? Ele tem que estar favorável para isso. Isso foi, gente, em 1895. E tem muita gente que ainda não conhece o terreno biológico.
muitos médicos, nós na faculdade de medicina a gente não aprende sobre terreno biológico. Isso é muito triste, né? Porque isso clareia, isso faz com que você consiga ver com muito mais clareza a forma de tratar do seu paciente. Então é isso, Alessandro, terreno biológico, eu vou tentar explicar, gente, de um linguajar bem fácil, para ver se a gente consegue fazer com que todos aqui entendam, tá? Então, a verdade é que, então, a ideia de que a culpa não é do patógeno somente, né? Assim, o patógeno, o patógeno, eu digo uma bactéria, um vírus, um protozoário, ele encontra um terreno que já está suscetível, né? Que já está sujo, que já está contaminado, que já está desgastado. E aí ele pode fazer, vamos dizer, fazer uma festa ali. Aí isso faz a doença. É mais ou menos por aí, não é isso? Sim, é igual assim, por exemplo, nós temos a Cândida. A Cândida faz parte da nossa microbiota, né? Ela está lá, quietinha. Mas vai ter um período de estresse, cai a sua imunidade, a gente vai manifestar uma candidíase, né? Na mulher é muito comum. E isso acontece com outros patógenos. A gente tem bactérias, a gente tem vírus, a gente tem tudo dentro do nosso intestino, então é colonizado por um monte de bichinho. Muitos são até ajuda a defender a gente, né? Protege a nossa saúde. Mas quando a gente tem esse desequilíbrio, que vem a doença. Entendi. E, doutora, o que você acha? Por que é tão importante fazer essa limpeza, né? Quando a gente fala de terreno biológico, acho que uma das principais... O principal motivo de falar, assim, é fazer essa limpeza e cuidar desse terreno biológico, né? Para não estar mais suscetível a esses patógenos, como a Alessandra falou, e essas doenças que venham a ser, né, questões mais críticas ou doenças. Então, por que para você é importante essa limpeza? Por que esse conceito? Né? Por que você acha que essa abordagem ela é fundamental antes de qualquer tratamento? Então, eu vou tentar esclarecer. Eu sempre falo isso nas minhas consultas. A nossa vida, nosso organismo é como se fossem 2 copos, tá? Nós temos um copo, que são os copos das toxinas. Aqui nesse planeta, não tem como a gente viver sem toxina. Porque a gente tem o solo, a água, o ar, nós temos a poluição eletromagnética, os cosméticos, shampoo, condicionador, maquiagem, né? Nós temos os alimentos processados. Os alimentos, né? Eu ia falar. Os alimentos processados, as obturações de amálgama, isso tudo a gente tem uma carga tóxica. E aí, no outro copinho estão as vitaminas, os minerais, os hormônios. O ideal é a gente viver num equilíbrio. Por quê? Se a gente está com a nossa carga tóxica alta, ou seja, com o nosso copinho cheio, qualquer fator externo que não depende da gente, um vírus, uma bactéria, um fungo, como a gente está falando, né? Ou até uma perda, um desemprego, uma morte, enfim, qualquer coisa inesperada que vai abalar não só a nossa saúde física, mas também emocional, um alimento errado que você coma, pode ser a gota d'água para você extravasar esse copo. E quando você extravasa o copo, você começa a ter os sintomas, você adoece, interna e morre. Aí as pessoas falam, ele morreu, mas ele era saudável. Não tem como ninguém morrer saudável. O copo extravasou. E qual é o segredo, então? A gente precisa manter esse terreno biológico limpo, o mais limpo possível, para a gente manter essa carga tóxica o mais baixo possível. Porque aqui ela vai estar, vitamina, mineral, hormônio e a carga tóxica. Veio um fator externo, veio algo que a gente não estava esperando, a carga tóxica vai dar uma subida, mas o organismo vai compensar e vida que segue. Você não vai adoecer por isso. Por isso é importante manter o seu terreno biológico limpo. E a Uda Clark, né, ela foi uma grande cientista, ela foi uma grande inovadora dentro da área biofísica. Ela descobriu que 95% das doenças eram ocasionadas por parasitas e toxinas. E aí ela desenvolveu um protocolo da detoxificação. Então, a importância de você limpar o corpo de toxinas, de parasitas, de vírus. Então, você precisa manter o seu copo vazio. É mais ou menos essa analogia que a gente tem que ter na mente. E aí as pessoas às vezes falam assim, doutora, tem certos alimentos
faz mal para mim? Aí eu falo, depende, o alimento faz mal, depende de quem come. Porque se você come alguma coisa que vai ocasionar o aumento dessa toxina, se seu copo está cheio, o que é copo cheio? Se você tem sintomas, dores, se você tem cansaço, se você não tem uma disposição bacana, se você tem algum tipo de doença, seu copo está cheio. Aí qualquer fator que vai estimular, ele pode ser a gota d'água para extravasar. Então a gente precisa limpar o terreno para a gente baixar a carga tóxica do corpo. Deu para entender? Acho que sim. Deu para entender. Eu só queria que você esclarecesse um pouco os fatores tóxicos. Quais são os fatores? Nomear alguns fatores tóxicos para as pessoas poderem entender um pouquinho o que a gente está querendo dizer com isso. Nós temos fatores tóxicos. Poluição eletromagnética. Chegou, né, já o 5G. Porque a gente está com a tecnologia avançando, mas os nossos genes são os mesmos. Então a gente vai ter um preço para isso. Vai começar a ter acometimento na memória, altera a imunidade, altera sono, tem doenças alérgicas. Isso tudo está relacionado à poluição eletromagnética. Nós temos os cosméticos, que são riquíssimos em metais, tá? Shampoo, condicionador, desodorante, maquiagem. Isso tudo faz parte da carga tóxica. Fora parasita, vírus, bactérias, né, que a gente vai adquirindo. Então, a gente tem que ter cuidado. As obturações de amálgama, na hora que você for fazer uma limpeza, tem que ter uma limpeza correta com dentista biológico. Não é com qualquer um, não é para fazer de qualquer jeito. Se for para tirar de qualquer jeito, deixa esse amálgama aí quieto na boca. Tem que procurar uma pessoa que faça, né, Alessandra? A Alessandra trabalha com a limpeza certa para retirar, para proteger não só o paciente, mas também o profissional que está retirando. Sim. Não é? Claro. E aí a gente precisa fazer o quê? Limpar. E assim, são coisas tão simples que a gente pode fazer, por exemplo, poluição eletromagnética. A gente andar descalço, o aterramento, pisar na grama, pisar na areia, pegar sol, principalmente na região palmar ou plantar, porque você tem aqui a zona telúrica, você consegue, com a radiação do sol de 5 minutos, fazer uma limpeza da poluição eletromagnética do corpo. Então, antes de você começar a trabalhar, ir para o computador, pega 5 minutinhos de sol na palma da mão e depois você vai para o computador trabalhar. Você pode mexer em planta, brincar com animal, isso ajuda a limpeza. Abraçar alguém, catos de carinho, de amor. O escaldapé, se você pegar uma bacia, igual na época das nossas avós, botar um punhado de sal grosso, o pezinho na água quente com sal grosso, também ajuda a fazer uma limpeza, não só da poluição eletromagnética, mas também abaixa a sua carga de metal tóxico. Então, assim, são coisas muito simples que dá para a gente trazer para o nosso dia a dia e vai nos proteger. Eu coloco muito a leitura de ingredientes, né? Você começar a ler ingredientes do que você está usando, ou comendo, ou usando de produtos, porque ali quando você começa a detectar que tem muito nome estranho, é porque tem muita química. Talvez você procurar algum produto que seja mais limpo, né? Que tenha menos ingredientes, ou ir direto na fonte, né? Usar, assim, como comida, né? Menos produtos alimentícios, mais comida de verdade, né? E aí você, a partir disso, começa a ir limpando esse monte de tranqueira que não tinha na comida e que hoje tem. E às vezes não tinha nos produtos de beleza e hoje tem. E você tentando limpar. Mas assim, eu queria saber como que você trabalha para detectar as coisas que não fazem bem para cada pessoa. Assim, como que você identifica? É exame de sangue, é exame de imagem? Qual o tipo de exame que você usa? O protocolo, né, que se usa, talvez. Fazer a detecção dos produtos que não são compatíveis, né? Que não são bons para você. Fazendo só um link com você falou do alimento, né? Eu sempre falo isso para todos os meus pacientes. Descasque mais, desembale menos, né? Então, se você investir numa boa feira, num sacolão e num açougue, você não erra. Né? Agora, deixa o mercado para produto de limpeza. Pare de comprar coisa dentro de saco. Tá dentro de pacote, não usa. Né? Isso, porque qual é a diferença
de um alimento para um produto alimentício. É a mesma diferença de um ser vivo para um cadáver. O que me difere de um cadáver? A energia, não é? Tá vivo, porque os dois têm matéria. Só que eu tenho energia, o outro já está sem energia. É a mesma coisa, o alimento, ele te dá energia. O produto alimentício, ele só mata a sua fome. Ele só é matéria. E ponto. Então, em relação o que eu faço para ter os diagnósticos? Eu não uso exame de sangue, não uso exame de imagem. Eu simplesmente trabalho com a biorressonância, eu trabalho com a parte da medicina quântica. E aí eu faço essa avaliação. Porque nós somos feitos de prótons, elétrons e nêutrons. Isso aqui é física. Então, nós temos uma condução elétrica no nosso corpo e a gente precisa manter essa condução crânio-sacral, o cérebro conversando com os nossos órgãos. E aí você vai ter o quê? Uma condutibilidade elétrica de menos 60 miliwatts entre uma mão e outra. Quando você usa algo que é bom, que é compatível geneticamente com você, você ganha energia e você fica firme. Quando você usa algo que é incompatível geneticamente, você perde energia. E aí você perde essa força. Então a gente faz um teste, que é o O-Ring Test, ou o BIDORT, ou o aurímetro. Eu trabalho muito com aurímetro. O O-Ring Test eu ensino para os meus pacientes para eles praticarem em casa, para você testar tudo por O-Ring Test, porque não tem como errar. Se você segurar com a sua mão fraca alguma coisa que é incompatível com você, a mão forte, você fazendo esse movimento do anel, que é o ring, e pedir alguém para abrir, você, se ele é bom, você não consegue, você fica firme, porque você está recebendo elétron. Agora, se isso for incompatível, você não consegue manter a sua mão fechada, porque está te roubando elétron. E o que significa isso? Significa que quando você perde elétron, você oxida. Quando um ferro oxida, ele enferruja. Só que se a gente oxidar na velocidade dele, a gente morre. Então, nós humanos, a gente vai fazendo o quê? A gente vai inflamando. É uma inflamação crônica, silenciosa, maléfica, ela é ruim. É diferente da inflamação aguda, que você dá uma topada, inflama, deixa que o organismo cura. Agora, a crônica não. A crônica vai adoecendo, aí vem sobrepeso, vem obesidade, vem depressão, Parkinson, autismo, diabetes, só vai mudando a nomenclatura, mas a origem é a mesma. Tá lá, tá oxidando, você tá inflamando. Então você tem que saber o que é compatível ou não com você. Senão o seu terreno biológico vai estar como? Aqui, ó, vai estar alta a sua carga tóxica, seu copinho vai estar cheio. Então você tem que testar os alimentos que você usa, seus cosméticos, você tem que testar até a sua própria roupa. Por exemplo, se você está diante do computador o dia inteiro, você vai usar roupa sintética? Não, porque ela absorve. Você vai tentar usar o quê? Linho, algodão. Deixa para usar roupa sintética quando você estiver na beira da praia, pegando sol, andando na areia. Porque a gente tem que pensar nisso tudo. Porque quanto mais toxina a gente tem, mais a gente atrai essa poluição. É igual o imãzinho, aquela geladeira, vai atraindo o imã. É igualzinho, a gente está aqui dentro e vai vindo, ó, tudo vai vindo grudando na gente. Então a gente tem que limpar o nosso corpo para a gente não ficar captando essas poluições, que a gente está o tempo inteiro. É Wi-Fi, entendeu? A gente tem que desligar o Wi-Fi quando a gente está dormindo. Para que ficar com o Wi-Fi ligado? Para que dormir com o telefone carregando na cabeça, na beirada da cama? Não tem cérebro que consegue relaxar. Então isso tudo faz com que o nosso terreno biológico fique poluído. A gente não consegue. Então, o diagnóstico eu faço através da biorressonância, que eu tenho um aparelho, que é o aurímetro, e eu testo cada alimento, eu testo se os pacientes têm metais, eu testo se ele precisa limpar o fígado, o linfático, o rim, se a gente precisa fazer uma limpeza, se ele tem infecção subclínica, se ele tem parasita, bactéria, vírus. A gente testa. Por isso que é uma consulta que dura 2 horas, é uma consulta personalizada, não tem como ninguém ter a mesma prescrição igual, porque é muito específica de paciente para paciente. Então, tudo é testado, tudo é testado. Então, eu falo que lá no consultório eu nem mando muita coisa, quem manda é o aurímetro e o paciente, eu só obedeço. E é verdade, porque é muito, né, Alessandra? A gente tem que obedecer
É igual material odontológico, se é compatível ou não. Se você tem um material incompatível na boca, se você tem uma cárie, um dente faltando, uma mordida incorreta, acabou, porque a boca é a fofoqueira do corpo. Ela conversa, ou é ela que conversa o cérebro com o corpo, com os órgãos, depende da boca. Qualquer interferência aqui, acabou. Às vezes você trata um dente, você melhora uma diabetes. Você trata um dente, você melhora uma depressão, dores na coluna. Então, gente, 99% está lá na boca. Tem problema no dente. Trata o dente, você vai melhorar. Então, isso está tudo interligado. Esse terreno biológico, ele é libertador, porque você consegue ver você como um todo. E isso é lindo, né? Porque isso é que me faz me apaixonar cada vez mais por essa área. Sim. E é você conseguir enxergar, né, também o ser humano na sua por inteiro, né? Na sua individualidade, por inteiro, mais do que essa fragmentação toda que a gente vê por aí, né, que na verdade acaba trazendo outras consequências. E eu queria fazer uma pergunta sobre a questão da saúde mental. A gente sabe que tem muitas pessoas hoje em dia que tá com muita questão emocional, a saúde mental não tá legal, até depois da pandemia, né? Muitas pessoas tiveram muitos casos de ansiedade, depressão e consequências, né, disso. E eu queria que você falasse um pouco se tem essa limpeza das toxinas emocionais, como que é feito, porque a gente sabe que, na verdade, esses desequilíbrios energéticos começam muito dessa questão emocional e mental. E depois ela aparece, né, com mais evidência nos sintomas físicos. E aí a gente acaba, tudo bem, chegou no corpo físico, a gente vai resolver o corpo físico. Mas aquela questão emocional, mental, ela existe ainda, ela não foi cuidada. Então a gente vai limpar um corpo físico, mas tem um corpo mental, emocional que continua ali, né, injetando essas questões tóxicas, né, mentais, emocionais para o corpo, produzindo novamente, liberando, né, essas toxinas para o corpo novamente. E pode afetar até outros, ou mesmos lugares, ou outros lugares, e afetar de outras formas. Como que você abordaria, né, sabendo que talvez venha uma pessoa com uma questão emocional e com sintomas, né, que claramente foram gerados pelas questões mentais e emocionais? Isso está cada vez mais comum, né? Está chegando muito quadro depressivo, quadro de problemas emocionais, porque assim, nós temos, lógico, as carências vitamínicas, que está muito relacionada também com essas questões. Só que aí, adianta eu repor alguma coisa com terreno biológico sujo? Não adianta. Eu sempre falo, você encher o paciente de remédio, de vitamina, de suplemento com terreno biológico sujo, você está fazendo com que ocorra um cocô vitaminado. Eu falo dessa forma. Todo mundo vai tudo pelas fezes. Tudo vai embora. Então a gente vai com dinheiro do paciente. Então a gente tem que ser muito honesto no que a gente trabalha. Não adianta. Então tem coisas que você precisa baixar a carga tóxica, aí o terreno está apto para você plantar. Eu falo, você não planta girassol numa cidade com guerra. Primeiro você tem que parar a guerra, ou seja, parar de dar os alimentos que estão inflamando o paciente. Depois você precisa limpar a cidade. Você tem que reconstruir aquela cidade, ou seja, limpar as toxinas, limpar tudo, parasita. Depois você vai suplementar, depois você vai plantar o girassol. Aí ele vai ficar lá bonito na cidade. Então, emocionais podem também estar relacionados com má alimentação, alimentos incompatíveis, terreno biológico sujo, uma retirada de toxina, desparasitação melhora muito o quadro depressivo, tá? E a gente vai fazendo o quê? A gente vai limpando o paciente. A gente pode usar tanto a homeopatia, a gente pode usar um fitoterápico, a gente pode usar o Raif, que é um tratamento que a gente faz com a parte biofísica do corpo. São cartões que você coloca ali, eletrodos, e você vai usar... o Raif foi um médico que descobriu esse aparelho, e ele trabalha através da emissão de som, de frequência de som. Uhum. Quando você emite um agudo, você não quebra um cristal? Pá! Quando você, né, mete aquele agudo e o cristal quebra. E aí ele descobriu que você, através de frequências, você consegue destruir aparelhos de bactérias, vírus, fungos, parasitas, enfim, toxinas, metais. Então ele descobriu frequências sonoras
para cada tipo de um agente e destrói. Então, ele fez esse aparelho. E aí a gente consegue fazer a limpeza do nosso corpo com esse aparelho. A gente tira toxina, a gente tira parasita, a gente tira fungo, vírus. E aí você vai ajudando muito na parte emocional. E também tem cartões específicos para depressão, para cura emocional, para traumas. Porque os traumas, tanto os físicos quanto os emocionais, eles também são cicatrizes. E toda cicatriz, ela é uma interferência nesse terreno, nesse campo, nessa condução elétrica. Então, às vezes, você pode estar com dificuldade em curar alguma doença, mas é por alguma cicatriz, ou física, tatuagem, ou corte mesmo, alguma cirurgia que vocês fizeram, piercing, isso tudo interfere. E a gente testa pelo Oring Test, pelo aurímetro, a gente vê cada parte, qual é a cicatriz, se está interferindo ou não, e tem que tratar. A gente trata com a terapia neural, que é uma procaína 0,7%, e você vai no local aplicando para você desbloquear esse campo que está bloqueado, né, a parte elétrica, ali, a parte energética do corpo, e você vai conseguindo melhorar o quadro também emocional da pessoa. Você trata as dores emocionais. Às vezes são feridas que estão lá desde a infância. Já tratei pacientes com perda de memória, com ferida lá na infância. Mesmo que não tenha reconhecimento dos fatos, mesmo que não tenha lembrança, memória. Não lembrava. Paciente com 70 anos, com perda de memória. Comecei a fazer a terapia neural, aí veio o jato de choro, começou a chorar, e aí lembrou de uma coisa que aconteceu com 6 anos de idade. Não tinha consciência, nem lembrava. E dali começou a desencadear o medo, o trauma, e foi vindo. E hoje está com ótimo, está com memória excelente. Então, a gente não tem ideia às vezes, porque a nossa consciência é igual um iceberg, né? É uma pontinha. E o inconsciente é o que está embaixo. A gente não tem noção do que está aqui nos obstáculos. Então, o tratamento emocional é fantástico nessa parte biofísica do corpo, né? Então, o RAI, tem a terapia neural, você também tem tratamento com a pineal trainer, você vai trabalhar a glândula pineal com reprogramação neural, você vai trabalhar a liberação de serotonina, a ativação do terceiro olho, que é quando você se conecta com o seu lado espiritual, né? A pineal, a glândula pineal, a gente já sabe que ela é cientificamente já comprovada, que você tem essa ligação com esse seu lado mais, o seu lado mais espiritual, para você abrir esse terceiro olho. E Mas isso você diz em técnicas diversas ou você diz que você usa técnicas para fazer esses tipos de... Lá eu tenho um aparelho, que é o Pineal Trainer, que a gente estimula mesmo, são eletrodos que a gente coloca no paciente para fazer essa estimulação da glândula pineal, e tem um áudio que a gente faz uma reprogramação neural para ajudar no tratamento dos traumas. E assim, a resposta é muito bacana, sabe? É uma resposta junto com a terapia neural. A gente faz na mesma sessão. Nossa, então a resposta é massa, é muito legal. Na criança é muito difícil, porque não vai conseguir, a gente não consegue. Mas o adolescente, o adulto jovem para cima, tem resultados fantásticos. Eu queria acrescentar que essas cicatrizes, elas também podem ser em áreas de extração de dentes, né? Assim, essa questão da ansiedade, do pânico, ela está muito relacionada ao meridiano do coração, do pericárdio e coração, que é o meridiano dos sisos. Então, muitas pessoas removeram os sisos, né? E tem campos interferentes na região dos sisos, né? Como uma cavitação, uma cicatrização na região dos sisos. E aí isso pode também estar interferindo nessa questão que a Natália falou, né? Dessa comunicação. E aí você gerar consequências nessa parte emocional também. Então, isso também tem que ser visto, né? Acho que nessa parte dessa limpeza, né? É sempre importante olhar para esses pontos dentro de boca, né? Como a Natália falou muito bem aí da parte odontológica, eu não preciso nem falar, mas é uma conversa, né? Muito, muito importante, né? Essa do médico integrativo que faz a limpeza com o dentista biológico, né? Para a gente poder andar limpando junto, porque senão você acaba que um sozinho não consegue sem o trabalho do outro, né? Acho que isso é... Não, eu sou fã de você, assim, eu amo dentista, gente. Eu falo, se vocês soubessem a importância que vocês têm na vida do paciente, vocês iam largar essa estética aí, pelo amor de Deus. Porque, meu Deus, 90% de tudo tá com vocês. Tem tanta coisa
Se o dentista olhasse o paciente nessa forma, só ia chegar 10% do médico. Vocês iam resolver tudo. Eu sempre falo, entre ela e a Larissa também, né, que é nutricionista, que tem, eu acho fenomenal. Eu sempre desde pequena falava para ela isso. Você é a verdadeira médica, né? Que é a que fala da nutrição, é o que realmente a gente coloca dentro do corpo. E aí depois, quando a Alessandra veio com um dentista biológico, eu falei assim, gente, meu Deus, assim, é um conjunto. Integra, né? Ainda mais, hoje a gente tem os médicos integrativos que têm essa visão, mas a maior parte da medicina, ela é muito voltada para a doença, né? Então a gente não tem essa coisa do tratamento preventivo, do integrativo. Então. E nem esse olhar da doença que faz a gente olhar para dentro, né? E para o todo. Normalmente, quando tá, mesmo que ele trate a doença, ele trata da doença completamente isolada. Ele não trata dentro de um campo, né? Dentro de um terreno, como a doutora fala. Então, fica difícil você realmente conseguir resultados que sejam benéficos, né, a longo prazo e que traga realmente o bem-estar, né? Porque aí você... E eu acho também que essa visão, quando você tem a visão do terreno biológico e de tudo que está afetando e que está trazendo, provocando aquela doença, você traz autorresponsabilidade, né? Você traz a participação do paciente ativa no processo de cura. Então, isso é muito mais benéfico e você vai ter muito mais uma efetividade de tratamento do que simplesmente tomar um remedinho que você... Pronto, é ele que vai me salvar. A minha saúde está na mão dos médicos, né? Normalmente é isso que as pessoas falam. Está na mão dos médicos. Vai depender do remédio que ele vai me passar, do exame que ele vai me pedir. E aí ele fez o exame, me falou do remédio, eu vou tomar, pronto. Estou bem, né? E é uma ilusão. Isso é o que a gente mais pega. Vou aproveitar e vou fazer um marketing aqui, que eu lancei o meu e-book essa semana, né? Que fala transforme-se na sua melhor versão. E eu acho que, pô, vale a pena vocês adquirirem, porque eu conto a minha história. E é mais ou menos isso, que eu conto o que a medicina integrativa fez na minha vida. Porque eu vou fazer 25 anos de formada e era isso que a gente aprendia. Tratar doença, eu estava desmotivada, eu não aguentava mais. E aí, quando você se depara com esse universo, que você começa a tratar a saúde, você consegue dar essa nova conotação, né, para a sua vida, porque é isso que você falou, não existe Deus, que o médico era visto como Deus, o paciente uma vítima e o remedinho uma pílula mágica. Acabou. Exatamente. Na integrativa, somos dois seres humanos aqui conversando. Nós vamos traçar juntos o seu mapa genético através de uma boa coleta de anamnese, de história. Eu vou conhecer todos os seus hábitos. E nós juntos, através da epigenética, nós vamos traçar o que você deve ou não para não adoecer. Eu não vou esperar você... quando você infartar, você me procura. Não. Quando você ficar diabético, você me procura. Não. Eu tenho que ver aqui nesse mapa que você tem grande chance de se tornar diabético. Eu não posso deixar isso acontecer. É isso que a gente tem que atuar. E se já aconteceu, é mudar os hábitos para você deixar de ser, porque diabetes é nutricional, dá para reverter. Então, você não pode ser condenado, vou morrer assim. Não, gente. Porque depois que a epigenética surgiu, e você sabe que você não é mais refém da sua genética, isso é libertador. De 2003 para cá, quem não acompanha a epigenética está obsoleto. Então, a nossa genética tem 10% de chance para atuar na vida, e 90% é epigenética. Então, é como se a nossa genética fosse uma lâmpada. Se você tem lá numa história familiar diabetes, ela é lá uma lâmpada, tá lá diabetes. Mas você tem um interruptor. Se você vai acender os genes da saúde, ou você vai acender os genes da doença. E quem vai estipular isso? É a epigenética. São seus hábitos de vida, qualidade de sono, hábito de meditação, atividade física, o que você come, é o seu terreno biológico limpo. Isso que determina se você vai ter a doença familiar ou não. Então, isso te liberta. Você não vai ser igual, só toda a minha família é assim, ou você também. Chega, isso não existe mais. Então, isso é libertador. Mas isso, ao mesmo tempo, necessita de amadurecimento, conscientização. A pessoa tem que trazer para ela. Eu falo para os pacientes, se você vir para cá e não for mudar o hábito de vida, não continue, que você vai estar gastando dinheiro e não investindo. Porque quando você investe, o retorno é tão bom que não tem valor
para aquilo. Agora, se você não faz nada daquilo, você perdeu. Não faz isso, não. Porque é injusto, entendeu? Porque a gente precisa de transformar. É a mesma coisa se eu falo para você, eu vou mudar de vida, eu vou parar de ser boêmia, não quero mais, eu quero agora parar de trair a minha mulher, e agora eu quero ter uma vida reta. Aí eu continuo em botequim com meus amigos cachaceiros, eu não consigo, não vivo, mudei meu estilo de vida. Eu vou conseguir mudar meus hábitos, vou conseguir ser essa pessoa? Não. Então, primeira coisa, você tem que se desconectar com aquilo que te adoeceu. Sim. Porque para ter novos resultados, tem que ter novas atitudes. Então, a gente tem que sair daquele ciclo, sair das amizades, sair dos pensamentos. A gente tem que entender que pensamentos a gente está trazendo para os nossos corações, para a nossa casa, para o nosso lar, para a nossa mente, né? Que sentimento eu estou alimentando aqui dentro? Isso faz a gente ficar ou saudável ou doente. Exatamente. Eu falo isso muito com os meus clientes também, né, de coaching, que não existe isso. Eu falo, se você chegar aqui e você não vai tomar responsabilidade, se você não vai aproveitar realmente toda semana e fazer e botar em prática tudo que a gente fala aqui, todos os exercícios que tem que ser feito em casa e começar a fazer essa mudança, essa conscientização diária, né, o tempo inteiro, não vai mudar nada. Não vai mudar nada. E as pessoas, eu tenho a gente vive, né, vem vivendo, pelo menos, nessa cultura de que tudo é entregue a nós, né? Tudo, como a tecnologia, tudo está tão avançado, né? Os medicamentos, né? Cada vez mais de medicamentos, as pessoas começam a perceber que é o trabalho inverso. Vai faltando responsabilidade, vai criando mais preguiça. As pessoas querem tudo na mão, querem tudo agora. Então, para você ter essa responsabilidade de trabalhar em si, requer tempo, paciência, perseverança. E as pessoas muitas vezes não têm essa paciência, não têm essa cultura, né? Esse costume. Eles querem agora, eu quero melhorar hoje, eu não quero melhorar daqui a 2 meses, depois de muito trabalho, depois de estar, sabe, 2 semanas, 3 semanas. Eles querem hoje, eles querem estar melhor hoje. Então, isso também acho que interfere muito, essa cultura que a gente adquiriu, né, ao longo dos anos. E hoje a gente está tentando fazer aquele freio repentino, né? Gente, para tudo. Vamos parar porque não está funcionando, não está legal. A gente está cada vez mais doente. A gente aumentou, tem mais conhecimento, mais medicamentos, mais tudo, mas por algum motivo piorou. Então, calma aí. A gente tem que rever todo esse caminho e fazer esse trabalho inverso agora e interno, para a gente poder voltar a ter essa responsabilidade novamente e conseguir ter os resultados que a gente quer. Porque a gente conseguiu toda essa automatização, toda essa preguiça nos trouxe, né, bastante sedentarismo e hoje em dia a gente não tem a vida que a gente gostaria de ter. Então, qual foi o benefício? Qual é o benefício que estamos tendo? Né? Então, ter essa conscientização eu acho muito importante. Então, esse do terreno biológico eu acho fantástico, fantástico, porque você realmente olhar para o que você é, qual é o meu material, com o que eu estou trabalhando, né? Assim, o que realmente tem dentro de mim, o que eu sou, qual é a minha formação, né, material. E como você disse, que também dá para você fazer essa parte mental e emocional, está tudo conectado. Então, você fazendo essa limpeza, né, do terreno biológico, você consegue trazer esses resultados. Porque muita coisa, nossa cabeça está constantemente sendo ativada, estimulada por besteira, por frequências que não são, né, boas. As músicas de hoje em dia não têm umas frequências, né, que nem antigamente, que eram frequências mais conscientes, né, eu digo até. Hoje em dia são batidas, são sei lá o que são, que interfere muito na nossa vibração, né, celular. Então, é realmente um trabalho que dá trabalho, né, que requer paciência, perseverança e vontade, mas é um trabalho que tem resultado. Ele é o único caminho, né? O resto é tapiação. Ele exige perseverança, dedicação e autorresponsabilidade, né? E muitas pessoas não querem isso. Natália, deixa eu te jogar uma outra pergunta aqui. Você, de formação, é pediatra, né? E eu queria saber com relação, assim, às crianças. Eu até, vou abrir aqui, eu procurei a Natália para tratar minha filha, né? Que tem as bronquites de repetição. E aí, o tratamento com ela eu achei super interessante. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da criança que fica doente o tempo todo. Hoje em dia, alergias, muitas alergias, até autismo, né? Teve um comentário aí de uma mãe de autista, autismo, muito, muito autista. Essa questão dessa abordagem do terreno na primeira infância, como é que ela é e como é que são os resultados? Fala um pouquinho dessa parte.
Nossa, isso para pediatria é encantador, né? É maravilhoso, porque a parte principalmente da alimentação está muito relacionada aos adoecimentos, às ites de repetição. A gente chegou nessa época agora de outono, que o que a gente está mais pegando é criança com problema respiratório, é onde aumenta o índice de internação, é a instabilidade da temperatura. Eu acho que o outono ainda é muito pior do que o inverno. Então, aumenta muito esses índices, né? Os bebezinhos, então, as crianças, até os 5 anos, sofrem muito. E o erro alimentar, né? Isso é principal. A gente precisa ver os alimentos compatíveis para essas crianças. E limpando o terreno biológico. A gente precisa limpar toxinas, a gente precisa desparasitar essas crianças, porque isso faz uma diferença absurda. E a homeopatia, nos casos fitoterápicos, eles têm uma ação fantástica. Porque a criança pequenininha, não dá para a gente fazer esses aparelhos, não dá para a gente trabalhar com injeções de terapia neural, isso aí não tem como. A gente tem que ter um bom senso. Mas a gente tem muitas coisas boas que a gente consegue melhorar a imunidade da criança sem invadir o corpinho dela. É igual a ozonoterapia. A ozonoterapia é fantástica para a criança, para a pequenininha. Você faz o ozônio semanal, você mantém aquela imunidade boa, você limpa o corpo dessa criança, limpa a radical livre, desinflama o corpo dela, oxigena. Então, assim, é fundamental. E aí, às vezes, as pessoas falam assim, doutora, mas é caro, eu não tenho dinheiro. Gente, então faz o que eu falo. Eu falo para todo mundo, descasque mais, desembale menos. Porque você vê criança pequenininha mamando o peito e na outra mão da mãe uma mamadeira de refrigerante. Pelo amor de Deus. Hoje eu estou pegando criança com doença de velho. As crianças de 5 anos já têm resistência insulínica. Já estão desenvolvendo as crianças com diabetes tipo 2, que você só vinha adulto. Você só vinha em criança diabetes tipo 1. E hoje mudou tudo. Crianças já com dores articulares, crianças com problemas, sabe, que você não via. Alimentares, dislipidemia. Não tinha isso. E com isso as infecções vêm. O corpo está inflamado. Você tem que botar para fora, ou é pele, ou é pulmão, é garganta toda hora, é rinite, é sinusite, é um monte de ite. Tá todo mundo inflamado, comendo errado. Então, feira, sacolão, açougue, gente, vocês não tem como errar. Acabou. E vê o que está na época, compra as coisas que estão na época. A fruta da época, tá o preço mais barato, compra. Dá para a gente fazer mudanças alimentares, independente de valor, de custo. Basta a gente saber escolher. Porque os nossos pequenos melhoram absurdamente. E quase não precisam de medicamento, porque a gente limpa esse terreninho biológico, desinflama o corpinho deles. Olha, e aí você não vê mais antibiótico, você não vê essas inflamações acontecendo. É muito bacana. Então, vale a pena vocês investirem nos seus pequenos, que é horrível. Acaba uma mãe e você vê seu filho pequeno com febre, com doente, levando para o hospital para internar. Então, vai o recado aí, gente. Ótimo. Eu tenho uma pergunta aqui da Juliette Cordeiro. Beijo aí, Juliette. Conheço ela. Ela botou assim: no caso das crianças autistas, quando alguns têm seletividade alimentar, o que poderá ser feito? Eu sei que com autismo é muito complicado essa seletividade. Então, a gente tem alguns suplementos, principalmente limpeza de terreno na desparasitação, o uso do cannabis e a própria homeopatia. Você consegue ajudar um pouco a criança a diminuir essa dificuldade que ele tem de mudança, com sabor. Ele consegue ficar um pouco mais harmonioso. E aí você consegue com maior facilidade a introdução desses alimentos. Porque quando a criança está um pouco mais descompensada, eu sei que é difícil para a mãe. É muito difícil. Mas se você consegue baixar essa carga tóxica, a criança ela fica mais acessível para esse tipo de alimentação. Você sente essa mudança. Isso aí eu percebo e as mães me dão esse feedback. Elas falam, nossa, ainda continua um pouco difícil, mas já melhorou bastante, já estou conseguindo introduzir. E insistência, porque se você ficar introduzindo os alimentos que alteram o paladar, é muito difícil depois você dar o natural. Então a gente tem que evitar, principalmente o glutamato monossódico, que está aí nos biscoitos, está nesses miojos horrorosos da vida, né? Está nesses sals, aginomoto, Deus me livre, molho shoyu. Então a gente não tem que dar isso para nossas crianças. Isso causa uma dependência e altera o paladar
tem risco até de câncer, de doenças neurológicas, piora os quadros. Então, a gente tem que evitar para também não piorar o paladar dessas crianças. Então, evitar coisas muito doces, muito salgadas, os extremos, porque aí você consegue trabalhar essa palatividade da criança de uma forma mais tranquila. Eu sei que não é fácil, mas também não é impossível. É a persistência, né? É a tal da É. persistência e o imediatismo. Então, tem que realmente insistir. Mais uma questão. Assim, aqui na Health 5D, a gente tem essa ideia da integração entre as Disciplinas, né? idades, né? Como que você vê e como que você trabalha nessa questão de outras profissionais que você indica, em geral, assim? Você falou do dentista, que a gente já colocou do dentista. Fundamental, fundamental. É o que eu falo. Acho que você geralmente trabalha. A nutrição, é assim, também um nutricionista, como ela falou, também é fundamental, porque a gente precisa ter uma alimentação. E o bacana é quando a gente consegue encontrar pessoas que falam a mesma língua, né? Porque também, às vezes, você encaminha para um colega, você fala, ai, meu Sim. Deus, por que eu fiz isso? Porque piorou mais, porque podia ter ajudado. Você fica, né, até meio antiético você se meter, falar. Então, eu tenho muito receio também de em quem indicar, né? Porque, às vezes, atrapalha. Então, você ter essa equipe, nutricionista, dentista, o médico, um bom psicólogo, porque isso também a gente precisa dessa visão, né, integral do paciente para a gente trabalhar, porque às vezes a gente precisa da terapia associada, então eu preciso muito disso. E às vezes eu preciso também de um fisioterapeuta. E graças a Deus hoje tem muitos profissionais na área da integrativa que estão entrando, né? E dentro da especialidade médica também. Já tem cardiologista pediátrico, já tem oncologista pediátrico, já tem cardiologista integrativo, oncologista integrativo. Então, porque é bacana isso. Porque, por exemplo, chega um paciente para mim com câncer. Lógico, eu vou limpar terreno biológico, eu vou fazer tudo isso que é o tratamento para qualquer tipo de doença. Mas se eu tenho junto comigo um colega que é um oncologista e também tem a visão integrativa, nossa, isso só vai somar. Vai ser muito melhor. Então, a gente está tendo hoje um leque maior de especialidades dentro da integrativa. Então, a gente precisa um do outro. Eu falo, todo mundo precisa, porque é para somar. É um trabalho de equipe. Muito, muito bom. Tem uma outra pergunta aqui da Roberta sobre hipotiroidismo. Casos de ansiedade e depressão histórico e desenvolvimento agora da hipotireoide. O que você... tem alguma ligação? Como que você trabalharia isso? Né? Tem muito a ver. Foi a Roberta que perguntou? Isso. Tem, Roberta, porque assim, primeira coisa, a gente tem que avaliar por que essa tireoide ela não está funcionando. Porque é a mesma coisa se eu chegar para você e falar assim, Roberta, faz um bolo para mim. Aí eu te dou só os ovos. Não adianta, né? Você tem que te dar tudo para você fazer os ovos, para você fazer um bolo. Então eu não posso também só ficar te dando hormônio. Tem que ver como é que tá, se você está tendo... Como é que está a sua absorção de selênio, sua absorção de ferro, né? Eu tenho que ver como é que estão as suas vitaminas, minerais. Eu tenho que ver como está o funcionamento do seu corpo. Porque, como eu falei desde o início, se a sua carga tóxica está alta, provavelmente sua absorção de vitaminas, minerais e hormônios está no chão. Está indo embora tudo nas fezes. Não esquece, gente, é um cocô vitaminado. Vocês estão perdendo, vocês estão comendo bem, tá achando que está saudável, mas não. Entendeu? Tá indo embora nas fezes. Eu vou dar cachorro, come uma boa ração. Você vê que o cocô dele é sequinho, não suja o rabinho. Ele faz, né? E fica com o rabinho limpinho. É a mesma coisa, gente. Se o cachorro comer uma coisa ruim, na mesma hora o cocô fica ruim e suja ele. A gente é a mesma coisa. O nosso cocô tem que ser igual uma banana e ele não pode sujar. Porque se sujou, ele não está tendo uma absorção bacana. Você está perdendo nutriente ali. Então, você tem que, primeira coisa, é ver isso. Ver como é que está seu terreno, se seus alimentos estão compatíveis ou não. Ver se você tem alguma cicatriz emocional, cicatriz odontológica. Tem que avaliar a boca. Não adianta a gente começar a mexer também se o paciente está lá com os problemas dentários, que vai ter
um bloqueio energético. Às vezes eu não consigo curar alguma coisa. Se você está com dificuldade em curar alguém, já fez de tudo, para e vai para o dentista que está na boca. É impressionante. Entende? O dentista que sabe ver isso também. Porque nem todo mundo sabe ver, não. É igual cavitação. Tem gente que não sabe ver, né? Não consegue ver. E é importantíssimo, porque a cavitação é até um fator predisponente para câncer de mama. Às vezes você trata um dente e melhora um câncer de mama. É impressionante a correlação. E a ansiedade também, como a Roberta perguntou, está relacionada com a boca, está relacionada com o terreno biológico sujo. Então, é tudo um conjunto. Porque senão, Roberta, se eu for ver só uma ansiedade, se eu for ver só uma tireoide, eu vou ser uma alopata, uma médica tradicional. E não é isso. Eu tenho que olhar, Roberto, o que está aí por trás de você, que hoje quem está sofrendo é só tireoide. Mas às vezes tem muita coisa além dessa tireoide. Ela só é que está gritando. Mas já aconteceu outras coisas antes de acometê-la. Então eu tenho que te olhar como um todo. Ótimo. Tem a Fátima Cristina, né? Pediu para, por favor, abordar a importância do intestino no equilíbrio do corpo. Ai, Fátima, um beijo. Ela também é minha paciente, linda. Ó, o intestino é fundamental, ele é o nosso segundo cérebro, né? Que dizem. Eu acho que ele é até o primeiro cérebro, né? Porque o intestino nem álcool ele aceita, o cérebro ele ainda aceita, né? Então eu falo que o intestino é mais sábio que o cérebro. Porque tudo depende do intestino, a absorção dos nutrientes, a nossa serotonina. A gente precisa do intestino funcionando, esse microbioma que eu te falei desde o início, que é o terreno biológico, o nosso intestino é cheio de bichinho. E a gente precisa desses bichinhos para nos proteger. É igual a nossa boca. A nossa microbioma neural é perfeita, ela está ali. Aí você fica usando esses enxaguantes para acabar com a flora. Gente, pelo amor de Deus, não faça isso. A gente precisa dessa flora para proteger. Não é a flora ruim para te dar periodontite, ficar lá cheio de placa, de cárie, não é isso. Mas você precisa de flora para proteger, igual o intestino. Então a gente tem que ter muito cuidado com os alimentos que você está colocando para manter ele permeável. Porque se você ficar dando inflamação para o intestino, você vai formar o leaky gut. O que é o leaky gut? Furo. Você vai fazer furo no intestino e aí você está indo embora, ó, tudo embora nas fezes. Não absorve mais nada. Você aumenta essa permeabilidade da membrana intestinal e vai embora. É mais ou menos isso que acontece. Então a gente tem que olhar com muito carinho o intestino. Principalmente a alimentação. Legal. Natália, e fala do teu atendimento, como é que ele é, online, presencial, como é que faz para te achar? Então, eu atendo online, que aí vocês podem entrar em contato comigo lá pelo meu Instagram, que é @doutora Natália Borges. Lá tem um link que vocês já falam direto comigo no WhatsApp, a gente pode fazer o agendamento online. E tem o atendimento presencial, que fica na Barra da Tijuca, ao ladinho do Barra Shopping, super perto. E se vocês gostarem, vocês entrem em contato, façam perguntas, adquiram o meu e-book, vocês vão amar, transformem-se na sua melhor versão. Muito top, né? Porque, como você falou, a gente tem que acreditar na gente e a gente tem que se transformar. Mas, para isso, a gente tem que acessar o que a gente tem de melhor dentro da gente. É muito legal. Ótimo. Ai, muito bom. Muito boas as informações todas, doutora Natália. Gratidão por todas as suas informações. Achei interessante assim, a reflexão assim, do início que você coloca, né? Que desde 1904, sei lá, que tem essa teoria 1800, do terreno biológico. Não, 1895. 800. E aí hoje você consegue conciliar uma teoria que lá atrás ela era usada com as terapias frequenciais, com uma coisa, né, que é moderno, com essa parte quântica, com a biofísica. E assim, tudo se integra, né, de uma forma tão interessante, né? Assim, estou refletindo aqui sobre toda essa conversa e esse papo quântico que eu acho muito interessante também. Eu recebi agora um comentário de uma paciente que foi hoje no consultório, a Thaisa, e ela deu incompatível coco. Olha, por isso que eu falo, nem tudo que é bom para um é bom para outro. Não, aí ela falou, já joguei meu coco fora, com muita dó. Mas o coco estava fazendo mal para ela, gente. Não fui eu que proibi, foi o corpo dela. Isso que é bacana, né? Aqui em casa foi uma limpeza total, foi todo mundo. E o que eu queria falar também é isso, porque assim, os tratamentos para as crianças, não adianta você fazer só com a criança e a casa continuar, né? Então
serve para a família inteira. Gente, Isso também é importante. Muda a família e toda. E a contaminação ambiental é algo assim, para o autista, então, se a Juliette ainda estiver na live para ver que ela fez a pergunta, se você usa qualquer coisa com glúten, você está aqui na cozinha e o seu filho autista está lá no quarto, você consegue contaminar essa criança e alterar a parte energética dela. Só com a contaminação ambiental. Então, na casa de um autista, não deve nem entrar lácteos nem glúten, porque contamina o ambiente. Só de estar no ambiente. Só de estar no ambiente. Entendeu? Gente, isso é interessantíssimo. E uma Porque outra a coisa gente... que você falou também em relação aos pensamentos, que a água, nós somos feitos, a maior parte do nosso corpo é água. Você estava falando da música. Então, Sim. você vê a vibração de música, a vibração das palavras, você muda a estrutura da água. Então, o que nós estamos colocando nos nossos pensamentos, nos nossos ouvidos, que música que a gente está falando, que palavras nós estamos emitindo, porque isso muda dentro da gente. Isso também nos adoece ou nos cura, né? Então, isso é muito importante, a gente vigiar esses nossos pequenos atos diários. Será que você está sendo grato assim, a cada momento na sua vida? Você está agradecendo ou só está reclamando? Isso tudo faz você cair sua vibração energética também. Exatamente. E não esquece, gente, dá um like pra gente, né? Compartilha essa live. Isso. Vai ficar gravada, então se você pegou pelo meio do caminho, você vai poder assistir desde o começo, vale muito a pena. Vai para o YouTube também. Porque para o nosso trabalho crescer, a gente precisa da ajuda de vocês. Do Então, apoio. Né, que precisa estar ouvindo isso. Marque agora, joga aí nessa setinha, já passa para 3 amigos cada um, já vai ajudar, já dá um boom, né? Porque é trabalho Com certeza. E ajuda a gente a divulgar esse trabalho, né? Trazer conscientização, né? Eu acho que isso é o mais importante, você trazer conscientização, mudança de hábitos de vida e saúde, né? Você está só bem-estar para todo mundo. Eu acho que isso é o mais importante mesmo, da gente estar trazendo esse esclarecimento. E aí a questão é essa, né? Como você alimenta o seu corpo? Como você alimenta? O alimento não é só a comida, mas o que você ouve, o seu ambiente. Tudo que você se deixa entrar, né? Tudo que você deixa entrar. Isso faz parte do terreno biológico também, né? Não é só o que você come ou o que você aplica na sua pele, mas tudo que está ao seu redor. Então, você tomar consciência disso e trazer isso para autoconhecimento, autorresponsabilidade, esse é o caminho do segredo. Eu faço uma analogia, né? Porque o pessoal tem carro, tem um carrão, aí não põe gasolina em qualquer posto. Deus me livre de botar posto sem bandeira. Tem que ser naquele posto de bandeira, a gasolina mais cara. E se você tem uma Ferrari, a gasolina você jamais vai botar diesel. Você vai acabar com o motor da tua Ferrari, não é mais ou menos assim? Agora a gente pode botar qualquer lixo para dentro. A gente pode entrar em qualquer lanchonete sem bandeira, enfiar para dentro qualquer porcaria, ouvir qualquer música, pensar qualquer coisa. Quer dizer, a gente é lixo. Então a gente tem que ter esse cuidado, gente. Porque... Versão de valores é grande, né, hoje em dia. Não é absurdo. E a gente tem não só a nossa casinha do espírito, que é o nosso corpo, como o nosso espírito, que é quem nos governa. A gente tem que ter esse equilíbrio. Corpo, mente, alma, a gente tem que estar conectado para a gente ter saúde. Porque saúde não é não sentir nada. Não, saúde é muito além disso. Claro. É conseguir processar as informações, dar condições a esse campo mental, emocional, físico, né, totalmente, dar condições a processar tudo que você tem. Então, você precisa manter sempre saudável, consciente do que está entrando, né, consciente do que está aí produzindo. Perfeito. Foi ótimo, muito legal. Acabou, né? Pena. Cara, foi muito bom. A gente pode marcar já um outro papo com outros assuntos. Acho que a ozonoterapia também é um assunto que desperta muito interesse, né? A gente pode marcar um próximo. E esse papo dente e corpo, ele vai longe também. A gente tem muito pano para manga aí. Vamos agendar aí um próximo bate-papo. Foi super legal. Te agradeço demais. Né? Gratidão a todo mundo que participou. Um beijo grande, obrigada aí pelo convite, tá, meninas? Imagina, obrigada a você, obrigada a todo mundo que participou. Não esqueçam também de ir lá no nosso perfil e entra no link do YouTube e se inscreva no nosso canal para a gente poder oficializar o nosso nome da Health 5D e as pessoas conseguirem encontrar a gente com mais facilidade. Sempre, então, essas lives sempre ficam gravadas lá.
para a gente poder alcançar mais, educar, né, e trazer conhecimento e informação para maior público de pessoas e trazer pessoas também maravilhosas, doutoras como a Natália Bosch, que a gente possa dividir esse conhecimento com vocês. E se tiverem sugestões, por favor, façam as sugestões, perguntas, questões. A gente está aqui para realmente ouvir e responder as questões que vocês têm. E é isso, gente. Muito obrigada, gratidão. A gente está aqui de volta na quarta-feira que vem. Fiquem ligados aí que a gente já vai começar a anunciar a próxima live, o assunto. E não percam. Então, gratidão, boa noite. Boa noite. E a gente se vê na semana que vem. Obrigada, doutora Natália, novamente. Foi um prazer. Prazer. Tchau. Tchau, tchau.